Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Deus é bom, amém? Desde manhã o Senhor tem feito maravilhas neste lugar. Nós temos vivido algo incrível da parte de Deus. Na Lagoinha Orlando, de sexta-feira até hoje, até hoje à noite, na verdade nós estamos vivendo o Lagoinha Experience. E uma das ministrações do nosso pastor André Fernandes, ele falou algo muito forte, que nós não devemos nos acostumar com o divino. Nós não devemos nos acostumar com a bênção que nós já recebemos. E o que ele quis dizer com isso? É que talvez seja muito grande agora aquilo que aos nossos olhos nós recebemos ou estamos vivenciando da parte de Deus, mas o que Deus tem para nós é muito maior. Não se acostume com o milagre, não se acostume, não se acomode. E esse não se acostume tem o intuito de nos direcionar a não nos acomodarmos, não nos conformarmos apenas com esse milagre, porque Deus tem mais, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 46 até os 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 46 aos 52. Amém? Já está aí no telão. Vamos ler a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Você crê nessa palavra verdadeiramente? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Palavra essa que liberta, que restaura, que transforma. E como lemos aqui nesse texto, Pai, cura. Nessa noite, Senhor, nós vamos trazer à existência aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Nós vamos contradizer através da Tua palavra o diagnóstico médico. Nós vamos trazer à existência a cura, a vida onde há a morte, a alegria onde há tristeza, porque a Tua palavra está diante de nós. Nós assim oramos, consagramos ao Senhor esse tempo e já cremos que o Senhor já está operando o seu milagre. Em nome de Jesus, amém. Baseado nesse texto, o Senhor colocou no meu coração um tema para essa pregação, que tem como nome: responda à pergunta de Jesus e seja curado. Quantos aqui precisam de uma cura? O Senhor vai liberar cura nessa noite.
O Senhor vai liberar cura nessa noite. Cura física, cura espiritual, cura emocional. O Senhor está curando nessa noite. O Senhor está te libertando do cativeiro da doença, da enfermidade, da ansiedade, da depressão. Nessa noite, o Senhor está providenciando cura. Nós lemos nesse texto um milagre de Jesus. Um homem chamado Timeu, Bartimeu, seguia a continuidade da família, o nome do seu pai. Um homem que estava à beira do caminho, pedindo esmola, mendigando. Mas a Bíblia nos diz que quando ele ouviu falar que era Jesus, ele mudou a sua estratégia. Ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele continuaria pedindo esmola ou mendigando quando ele estava diante daquele que podia fazê-lo enxergar? Nessa noite, o Senhor está mudando estratégias aqui. O Senhor está mudando estratégias aqui. Pare de mendigar amor. Pare de mendigar atenção para quem não pode suprir essa necessidade. Jesus está aqui nessa noite e está te chamando de filho, de filha, filho amado, filha amada. Jesus está nessa noite curando. Nós servimos um Deus que um dos seus nomes é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Não há enfermidade, como disse, física, mental, espiritual. Não há nenhuma enfermidade capaz de ser maior do que o poder do nosso Deus. O nosso Deus ainda opera milagres. Todos nós precisamos de uma cura. Todos nós precisamos de algo da parte de Deus. E é interessante pensarmos, refletirmos, que há 2000 anos atrás, quando Jesus andou nessa terra, as pessoas tinham dificuldades, talvez duvidavam do poder do Senhor Jesus de salvá-las, mas não de curar, porque eles viam Jesus curando. Eles não duvidavam que Jesus curava, muitos duvidavam que Jesus salvava. Hoje parece que se inverteu. Nós cremos que Jesus salva, amém? Mas muitos perderam a fé de que Jesus também cura. Eu olho para alguns milagres aqui. Deus ainda opera milagres. Nessa manhã, nós demos um testemunho acerca de um irmão que ainda não faz parte da nossa igreja. A mãe dele está aqui, Dona Neuza, está aqui agora. Ela está aqui em algum lugar, no meio dessa multidão. Mas ele ficou por 20 minutos sem respirar, várias paradas cardíacas. E quando voltou, já foi entubado, dado como morto. E o irmão Fernando colocou no grupo do GC e começamos a orar. Levantamos um clamor de oração pela vida desse irmão que nós não conhecemos. Eu nunca vi o Roberto e já chamo de irmão. Eu creio que ele é meu irmão em Cristo Jesus. Eu vejo o Roberto aqui sentado adorando com a gente em nome de Jesus. Começamos a orar. E uma mãe levantou um clamor.
A oração do justo pode muito em seus efeitos. Escuta, esse homem foi curado. Quarta-feira, conversando com o Roberto, e hoje pela manhã, com o Roberto não, com o Fernando, e hoje pela manhã ele aqui, ele falou: o meu irmão foi curado. Os médicos não conseguem entender o que aconteceu. Os médicos não sabem explicar. Mas nós não precisamos de explicação. Milagre não se explica. Milagre se vive. Você e eu servimos um Deus que cura. Ainda hoje Ele cura. Agora Ele está curando. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu estou falando de cura nesta noite. Do poder que há no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Irmão, quantos aqui creem na palavra de Deus? Que essa palavra cura, que essa palavra liberta, que essa palavra restaura. A palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós precisamos tomar posse dessa palavra, porque lá em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso verdadeiramente? Então libera sua mão aí, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Bartimeu estava ali num caminho em Jericó, e a cidade de Jericó é considerada a mais antiga do mundo, com cerca de 11.000 anos, ou seja, 9.000 anos antes de Cristo. Está localizada no estado da Palestina, na região da Cisjordânia, às margens do rio Jordão, menos de 30 quilômetros de distância de Jerusalém, Israel. É conhecida biblicamente por ser uma terra fértil em milagres. Muitos milagres aconteceram em Jericó. Muitos milagres aconteceram ali. O milagre da queda das muralhas, através da vida de Josué. Jericó, em Jericó fica o monte das tentações, onde Jesus foi tentado e venceu Satanás, amém? Fica naquela região. Jericó é a região onde Jesus entrou na casa de Zaqueu. Uma região com muitos milagres. Jericó é diferente de Nazaré, a região onde Jesus nasceu. Lugar onde a própria Bíblia nos diz que Ele não realizou muitos milagres. E tem um porquê. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus 13, a partir do versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E eles ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres por ali, por causa da incredulidade deles. Talvez você e eu não estamos vivenciando alguns milagres ou mais milagres em função da nossa incredulidade. Clamamos, cantamos, declaramos que somos homens e mulheres de fé,
Mas no primeiro obstáculo, sucumbimos e trememos. Nas primeiras circunstâncias de dificuldade, não buscamos ao nosso Deus verdadeiramente com fé. Somos conhecedores de versículos bíblicos que declaram e são verdadeiros acerca da palavra do Senhor, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém, meus irmãos? Mas algumas vezes, diante da dificuldade financeira, diante de alguma falta, nós esquecemos de declarar que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia vai nos dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só que por vezes nós sucumbimos. Esse cego nos mostra algumas lições. Numa região que era fértil, como Jericó, buscou a sua cura naquele que podia curá-lo, que vinha de Nazaré. Nazaré, um lugar árido em questão de fé, porque havia questionamento, dúvida. Não é esse o filho do carpinteiro? Olha que interessante. O relacionamento, talvez até de intimidade, pastor Evans, daquelas pessoas com Jesus, afastaram eles do milagre. Conheciam tanto de Jesus, porque viram crescer, que se tornaram incrédulos em Jesus. Essa era Nazaré. E nós podemos ser como Jericó ou como Nazaré. Repita comigo assim: eu vou ser como Jericó. O meu coração é uma terra fértil para o milagre. Deus vai curar essa noite. Nós podemos escolher qual ambiente nós vamos alicerçar a nossa fé. Se nós vamos alicerçar a nossa fé numa região de questionamento, de perguntas, como Nazaré, ou numa região de fé, aonde se clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu nos dá algumas lições nessa noite. E a primeira lição é que, apesar de cego, Bartimeu tinha visão. Repita comigo: vista é diferente de visão. Muitas vezes nós estamos vivendo só por vista. A situação está difícil, a saúde está cambaleando, a economia não está muito bem, e tudo isso eu estou vendo. E Bartimeu era cego, e ele tinha visão. Porque não é sobre o que nós podemos ver, é sobre o que o nosso Deus pode fazer. Escuta, talvez você ache, e nós podemos pensar, olhando hoje para essa igreja grande. Confesso que a primeira vez que pisei aqui com o pastor Daniel, eu falei: meu Deus, como é grande este lugar. Mas aquilo que nós achamos aos nossos olhos que é grande, vai ficar pequeno para o nosso Deus. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Amém? Bartimeu era cego, mas tinha visão. E essa visão se mostra quando ele chama Jesus de filho de Davi. Demonstra que ele reconhecia a raiz messiânica de Jesus, que lá no livro de 2 Samuel 7 é revelado através do profeta Samuel, que da casa de Davi, da casa de Jessé, sairia o Salvador, o Messias, que o trono de Davi seria eterno. Por isso que ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia
que pessoas que estavam passando ali não podia dar a ele a visão, por isso ele pedia esmola. Mas quando ele soube que era Jesus, ele falou: não, esse pode me fazer enxergar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele estivesse dizendo: Salvador, aquele que ressuscita, aquele que cura, aquele que liberta, tem misericórdia de mim. O Senhor pode me fazer enxergar. E a Bíblia nos relata que as pessoas que estavam perto queriam fazê-lo parar de gritar. Pessoas que enxergavam queriam fazê-lo parar de gritar, e ele não parou. Escuta, não pare, não sucumba. Talvez você esteja hoje com um gigante na sua frente, e entendendo e enxergando este gigante como muito grande. Creia, o seu Deus é muito maior do que esse gigante. Ele pode curar, Ele pode libertar. Jesus era o Messias prometido, aquele esperado desde o Antigo Testamento, e Bartimeu sabia disso. Bartimeu sabia disso. A pergunta é: você sabe quem é Jesus? Ei, meu irmão, você sabe quem é Jesus de verdade? E por que por vezes você está triste, com a sua face caída, diante daquele que te criou, diante daquele que te criou a sua imagem e semelhança? Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você sabe quem é Jesus? Jesus é aquele homem do qual a mulher, 12 anos com um fluxo de sangue, já havia gasto todos os seus recursos, e no meio de uma multidão, quando ela pensa consigo mesma, ela só pensou, a Bíblia nos relata que ela só pensou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher foi ousada. Ela veio por trás do Senhor, por trás da multidão, até porque ela não poderia estar ali pela condição dela. Havia um preconceito, a mulher não poderia, ela era tida como impura. Mas aquela mulher venceu o preconceito, venceu os obstáculos, venceu as vozes que diziam: não, não, cale-se, fica quieta, não, não, não. Ela foi por trás e ousou, e tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia nos diz que ela foi curada. Ela sabia quem era Jesus, assim como Bartimeu. E nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, meus irmãos. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode mudar a sua vida, o seu caráter. Ele transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Bartimeu, cego, enxergava. A segunda lição que nós tiramos com Bartimeu é que ele colocou a sua expectativa na pessoa certa, na hora certa. Escuta, muitas vezes nós estamos colocando as nossas expectativas em pessoas, em alguém falho como nós, pecadores como nós. Talvez nós colocamos as nossas expectativas nos nossos recursos financeiros, no nosso intelecto. E de verdade, irmãos, nós temos sim que usar os dons, os talentos e os recursos que o Senhor nos deu em favor do reino de Deus, da nossa casa, da nossa família. Sim, isso não há nada de errado.
Mas nós temos que entender, colocar a expectativa em Deus, não no que nós podemos, não naquilo que nós temos. Quantos estão entendendo isso essa noite? Escuta, pare de colocar expectativa em pessoas que talvez se afastaram de você, que foram embora. Se Deus permitiu ir, é porque Ele está te livrando. Escuta, pare para pensar o livramento que Deus está te dando. Busque no Senhor em oração aquilo que você precisa. Pare de ficar buscando em pessoas, em coisas. Jesus tem o que você precisa. Me vem à memória uma conversa de Jesus com um paralítico no tanque de Betesda. Cerca de 38 anos naquele lugar, colocando a sua expectativa em outras pessoas, por uma questão de misticismo, porque nada mais é do que isso. A Bíblia nos diz que eles tinham em mente que ali a água se movia, e naquele momento o Espírito estava ali, e quando alguém caísse naquele momento seria curado. E alguém que estava há 38 anos paralítico ali naquele tanque não era curado, porque não tinha ninguém que o colocasse dentro do tanque. Quantos conhecem essa narrativa? Amém? Eu imagino essa conversa de Jesus com esse homem, e Jesus pergunta claramente para ele: você quer ser curado? Você quer andar? E ele responde com uma narrativa diferente daquilo que Jesus queria ouvir. Ele terceiriza aquilo que ele tinha que fazer, que era exercer a sua fé. Ele diz: não tem ninguém que me coloca no tanque. Não tem ninguém. Jesus olha nos seus olhos e diz assim: você não precisa de nada, você precisa de mim. Jesus essa noite olha nos seus olhos e diz: você precisa de mim. Você e eu só precisamos de Jesus. Bartimeu colocou a sua expectativa em quem podia de fato fazê-lo enxergar. Muda essa noite a sua expectativa. Coloque as suas expectativas em Deus. Coloque as suas expectativas em Jesus Cristo. Ele não muda. A Bíblia nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, existe. Se Deus colocou um sonho no teu coração, no céu já está acontecendo. 8 pessoas entenderam. Se Deus colocou essa cura no seu coração, no céu já foi liberado sobre a sua vida. Você é curado, é curada. A bênção que você está aguardando já foi liberada no céu. Porque se você pensa, se você projeta, é porque o Senhor colocou no teu coração. E se Ele colocou no teu coração, irmão, já aconteceu. Já aconteceu. Nós falávamos aqui, orávamos por algumas pessoas na entrada ali agora. E eu creio que essa semana nós vamos ouvir muitos testemunhos do que Deus fez a partir deste dia. Bartimeu teve coragem. O quarto ponto, Bartimeu teve coragem de se expor. Por vezes, eu e você não recebemos o nosso milagre porque nós não trazemos à luz aquilo que nós precisamos. Porque nós temos vergonha, por vezes, de expor as nossas necessidades, pedir uma ajuda, clamar ao Senhor. Escuta, ele não ficou na sua zona de conforto.
A Bíblia diz que ele gritava, irmão, a ponto de incomodar os outros. Você vai incomodar as pessoas quando eles verem em você uma fé tamanha que não cessa de buscar em Deus. E quanto mais falarem para você parar, mais você grita, mais você busca, porque não é sobre as pessoas que estão ao seu lado, é sobre Deus, o poderoso Deus que pode te fazer muito mais do que aquilo que você está imaginando. Ele não parou, por isso ele passou a enxergar. Foi da mesma forma com Zaqueu. A Bíblia nos diz que Zaqueu subiu numa árvore. Ele era um homem de pequena estatura. Subiu numa árvore como um sicômoro, uma árvore de troncos fortes, que aguentava. E ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Escuta, um homem que era corrupto, um homem que era tido como um ladrão, um cobrador de impostos, defraudava as pessoas. E ele soube que Jesus iria passar por ali. E ele subiu nessa árvore. Quando ele subiu, escuta, Zaqueu era rejeitado, porque as pessoas não gostavam de Zaqueu pelo que ele fazia, e não gostavam com razão pelo que ele era. Então se expor para Zaqueu foi algo muito difícil. Mas ele subiu naquela árvore, porque a Bíblia diz que ele quis ver Jesus, mas não foi ele que viu Jesus primeiro. A Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. Escuta, quando você tirar para fora aquilo que você sabe que precisa ser mostrado para o Senhor, Ele vai ficar de frente a você e vai dizer: filho, eu quero te ver. Se faz necessário estar na sua casa essa noite, quando você apresentar com vulnerabilidade e com coragem, mostrar, expor, subir a árvore e dizer: Senhor, está aqui um homem, uma mulher, pecador, pecadora, mas que crê que o Senhor pode curar. Deus entra com a cura na sua vida essa noite. Deus está esperando você fazer o que ninguém nunca fez, para que você viva o que ninguém nunca viveu. Mas Ele está esperando um passo. Deus está esperando um passo. Bartimeu teve fé para chamar Jesus, para reconhecer o Messias. Bartimeu teve coragem de chamar o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que curou a mulher hemorrágica, aquele que curou a filha da mulher cananeia, aquele que curou o surdo, o mudo, aquele que curou a sogra de Pedro, aquele que curou os leprosos, que curou a filha de Jairo, que curou o paralítico, curou o homem que tinha a mão mirrada, curou o filho de um oficial, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. Milagres que Jesus operou e Ele pode operar hoje. Mas em todos esses milagres foram precedidos por uma atitude, por um passo. Rolem a pedra. Rolar a pedra é o nosso trabalho, é o nosso papel. Escuta, Jesus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele vai operar o milagre. Rolar a pedra é com a gente. Ressuscitar o morto é com Jesus. A Bíblia nos afirma claramente que o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do maligno. Jesus cura. Jesus está curando aqui essa noite. Ele está passeando por aqui. Ele está te tocando agora. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você puder,
Mentalize agora o seu milagre. Se você tem alguma enfermidade física, e se você pode, toca nela. Coloque sua mão nessa enfermidade, aonde dói. Creia que Jesus está aqui. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Fique de pé no seu lugar. Coloque sua mão no seu coração. Fique de pé no seu lugar.